2 Timóteo capítulo 2 diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras, pois isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer, entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que estão de coração puro e invocam o Senhor. Evite as controvérsias todas fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Senhor Deus, nós te louvamos por essa palavra, Senhor, que não volta vazia. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida, Senhor, para que tu uses segundo a tua vontade. Amém. Queridos irmãos, esse texto, é num momento terrível da igreja. Se vocês perceberem a forma que Paulo se dirige a Timóteo, vocês vão ver que Timóteo é um seguidor de Paulo, quer dizer, um seguidor de Cristo, mas um homem discipulado por Paulo. Um homem muito próximo de Paulo, a quem Paulo tem um carinho, tem um cuidado muito grande. Mas aqui é uma inversão muito estranha. Percebam que Paulo é quem está encorajando Timóteo. Mas, na verdade, quem está preso é Paulo, não é Timóteo. E parece algo muito estranho isso, porque o normal seria que Timóteo estivesse enviando cartas a Paulo e encorajando, porque Paulo estava lá preso como um criminoso por pregar a palavra de Deus.
e na prisão, sujeito à morte. Mas ao contrário, Paulo envia cartas para Timóteo para que ele não desanime. E aqui, irmãos, nós vemos o segredo logo no primeiro versículo. Paulo diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, um grande segredo. Paulo, mesmo preso, ele tinha condições de estar animando a Timóteo, incentivando Timóteo, fortalecendo Timóteo. Por quê? Porque ele estava fortificado na graça que é em Cristo Jesus. E isso é a chave da nossa vida cristã. Porque muitas vezes, irmãos, e é humano isso, a nossa vida nem sempre está uma maravilha. Muitas vezes a gente lida com doenças, a gente lida com problemas, a gente lida com derrotas na nossa vida. E muitas vezes a gente desanima, a gente enfraquece, porque é humano isso. Mas Paulo está dizendo, olha, não é a sua força que vai fazer a diferença. Porque às vezes quando a gente está na caminhada do Senhor e a gente se sente enfraquecido, a gente se assusta. E fala, puxa vida, agora eu estou me sentindo fraco, e agora? Mas Paulo está dizendo, não é a tua força, não tem problema se você está fraco, porque o que vai fazer a diferença é a graça que há em Cristo Jesus e que está sobre a sua vida. Então, irmãos, por mais que a gente seja fraco, a gente tem condições de glorificar o Senhor, porque não depende da nossa força para isso, mas há uma graça de Deus sobre a nossa vida, nos fortalecendo para que isso aconteça. Muitas vezes a igreja pode cair no engano de achar que todo aquele que trabalha na obra de Deus é um abençoado. Não, ele não tem problema, para ele estar lá pregando, para ele estar lá cantando, louvando o Senhor, uma pessoa que a vida dele é bênçãos. Não é não. Não é não. Muitas vezes as pessoas estão aqui louvando por essa graça que é em Cristo Jesus e que fortalece. Muitas vezes o pastor está num púlpito pela graça que é em Cristo Jesus e que fortalece. Porque se for pela força humana, nem sempre a gente tem. Eu várias vezes, antes de subir no culto, eu ajoelhei e falei, Senhor, é pela misericórdia, porque eu não tenho condições de fazer esse culto. Várias vezes isso aconteceu na minha vida. E a pessoa olhar ali e falar, que pessoa abençoada, a vida dele é uma bênção, do jeito que ele está louvando, falando de Deus. Não é não. Mas que bom que não é pela nossa força. E isso, irmãos, é para que Deus seja glorificado. As nossas fraquezas, elas não são para que a gente se sinta diminuído ou para que a gente se sinta envergonhado, mas as nossas fraquezas são para glorificar o Senhor. Para que as pessoas olhem e digam, como pode ele, nessa situação, estar fazendo o que ele faz? Aí Deus é glorificado nisso. Porque é pela graça que há em Cristo Jesus e que é derramada sobre a nossa vida. E isso estava acontecendo aqui, as pessoas poderiam olhar e falar, como Paulo preso, sujeito a ser morto, pode estar enviando uma carta dessa para animar Timóteo? Como pode acontecer isso? Pela graça que é em Cristo Jesus e que estava assistindo a vida de Paulo. E Paulo lhe dá o testemunho a falar isso para Timóteo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele estava escrevendo um homem que estava numa fase difícil, porque aquele apóstolo que o acompanhava, que o discipulava, estava preso. E assim como ele foi preso, ele poderia ser preso também. Então é um momento em que Timóteo se sentia desamparado, desprotegido, se sentia vazio daquela pessoa que o orientava, que o conduzia. E Paulo vem dizer a ele, olha, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E ao exortar Timóteo a ser fiel, Paulo considerava provavelmente a possibilidade de Timóteo enfraquecer e abandoná-lo. Paulo não queria que Timóteo ficasse ali pelas suas próprias forças, porque ele ia cair, porque pelas nossas forças a gente não tem como perseverar. A gente precisa da graça de Deus. E Paulo já havia experimentado isso. Se você olhar no capítulo anterior, não precisa abrir, em 2 Timóteo 1,15 e 16, estava assim, olha, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram. Paulo já havia sido abandonado. Inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo,
porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Muitos já haviam abandonado ele e ele precisou ser entusiasmado. Por muitas vezes ele me reanimou, porque Paulo é humano, gente, com toda a graça de Deus que há nele, ele não tem vergonha de dizer, eu precisei ser reanimado. Ele não tem vergonha de dizer, porque com isso ele está glorificando a Deus. Ele está dizendo que ele foi reanimado pela graça de Cristo Jesus que assiste a sua vida. E a ênfase, irmãos, nesse início da carta de Paulo está na graça de Cristo, na força que vem de Cristo. E ele diz no versículo 2: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Olha, aquilo que você ouviu de mim é para ser propagado, é para ser anunciado, mas faça isso através de homens fiéis. Então, o que é necessário para o nosso trabalho na obra de Deus, para que a gente seja ministro desse evangelho, é fidelidade ao Senhor. E essa fidelidade compreende uma vida de santidade com Deus, uma vida espiritual, uma vida santa, separada, para que Deus possa usar. Porque Deus precisa usar vasos santos, vasos de honra. E evidentemente isso também vem do Senhor para nós, porque toda a santidade é dada por Deus a nós. É pelo poder do Espírito Santo que somos santos. E ele diz assim no versículo 3: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar o que lhe alistou. Semelhante, nenhum atleta é coroado vencedor. Então, primeiro ele usa o exemplo do soldado. Se o soldado ele se alista no quartel, ele não vai agir segundo os costumes e a lei civil, mas ele vai andar segundo as regras do quartel onde ele está servindo. Então o que ele está dizendo? Olha, uma vez que nós somos soldados do Senhor, o nosso manual de vida, a nossa regra está na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus. Essa é a nossa regra de vida, esse é o nosso manual de vida, essa é a nossa direção. Assim como o soldado que se alista e passa a seguir as normas do quartel. E ele continua dizendo, semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O que ele está dizendo aqui? Você pode ser o melhor atleta, correr, chegar na frente de todo mundo, mas se você descumpriu a regra, você é eliminado. Então tudo o que você fez foi por água abaixo, apesar daquilo que você fez ser algo que saltou aos olhos de todos, todos aplaudiram que você chegou em primeiro lugar, tudo aquilo vai ser desonrado adiante, porque você infringiu uma regra e você vai ser eliminado. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Você pode fazer a obra de Cristo com a maestria, algo assim maravilhoso, mas se você não segue as regras da palavra de Deus, nada disso vai adiantar. Então não basta fazer o nosso melhor, mas a gente tem que andar segundo as regras, segundo o caráter do reino de Deus. Isso é fundamental. E ele ainda continua dizendo, semelhante, ele diz, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Ou seja, todo aquele que está envolvido na obra, ele colhe da obra também. Porque muitas vezes a gente diz, não, eu trabalho para Deus, eu arregaço minhas mangas na obra do Senhor, mas o resultado, a colheita do meu trabalho está sobre aqueles que eu estou ministrando, mas não é só isso. Todo aquele que trabalha para Deus, ele colhe na sua vida, independente do que vai ser colhido na vida daqueles que você está ministrando, você já colhe na sua vida pessoal. Há uma colheita na vida pessoal. E você é o primeiro a desfrutar disso por estar na obra do Senhor. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Ou seja, irmãos, ninguém prende a palavra de Deus. Ninguém pode. Você vê que onde a igreja é mais perseguida é onde ela é mais forte.
Aonde as pessoas tentam calar o evangelho é onde ele mais é anunciado. Pasme, irmãos, o grande terror da igreja hoje, essa seita aí, né, totalmente radical, né, islamismo, não ele todo, mas uma minoria, né, que é radical. Mas creio que entre eles muitos estão se convertendo ao evangelho, só que isso não é anunciado, mas muitos estão se rendendo ao evangelho, porque essa palavra ninguém pode calar, ninguém pode prender a palavra de Deus. E ele continua: por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo está falando, olha, tudo isso que eu estou sofrendo é pela igreja, pelo povo. Que sentimento maravilhoso, né, que nós cristãos temos que cultivar, né? Olha, eu trabalho arduamente na obra, eu abro mão de parte da minha vida, mas eu faço isso por esses irmãos que eu estou vendo aqui. Que maravilha se a gente conseguir chegar a esse patamar que Paulo chegou, né? Você está dando o seu trabalho para Deus, mas Paulo fazia para Deus, mas ele falava, eu estou suportando isso por vocês, pela igreja. Que bom, né, você chegar a esse patamar e falar, olha, estou fazendo um sacrifício, mas é pela igreja de Cristo, pelos salvos, para que eles cresçam, para que eles sejam salvos e sejam edificados. Esse é o sentimento, não só para Deus, mas também pelos irmãos, porque nós somos um corpo e nós temos que nos amar como irmãos. E ele continua, esta é a palavra digna de confiança, se morremos com ele também viveremos. Ou seja, Jesus abriu mão da sua vida para fazer a vontade do Pai. Se nós abrimos mão da nossa vida e de nós mesmos pelo Evangelho, nós também ressuscitaremos com Cristo. A nossa vida, né, a nossa vida cristã é a semelhança da vida de Cristo. A carne é crucificada e ressuscita um novo corpo. Nós também nos crucificamos a nossa carne para ressuscitarmos em novidade de vida. Semana que vem estaremos declarando, 7 pessoas estarão aqui declarando publicamente que crucificaram o velho homem e que agora estão vivendo em novidade de vida, que são agora quem reina na vida deles é o Senhor Jesus Cristo. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se negarmos a Ele, Ele também nos negará, né? Aquele que nega a Cristo será negado por Cristo, porque nós vivemos o tempo da graça. A gente peca, pede perdão e Jesus perdoa quantas vezes for preciso. E às vezes a gente até abusa disso. Mas haverá o tempo do juízo quando Ele voltar. E já não é mais graça. A graça será para a igreja. Mas para aquele que é digno da morte virá o juízo. Então Paulo diz, olha, aquele que negar a Cristo será também negado por Cristo. Então a gente não pode esquecer que a questão da nossa fé, da vida cristã, é uma questão de vida ou morte. As pessoas falam de igreja como se fosse não gosto, como se fosse mais uma coisa que a vida oferece e que vai querer ou não, mas não se dão conta que é uma questão de vida ou morte. A vida com Deus é uma questão de vida e morte, mais grave do que isso, é eterno. Essa vida ou essa morte vai ser eterna. Versículo 14. Aí ele diz no 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Que bom que Deus permanece fiel na nossa vida. Ou seja, independente da nossa infidelidade, dos nossos altos e baixos, Deus não tem altos e baixos. Aquilo que Ele prometeu para você vai realizar. Hoje à noite eu estarei pregando sobre o tema Enquanto a promessa não vem. Deus é fiel, Ele vai cumprir na nossa vida a obra que Ele predeterminou, que vai cumprir na nossa vida, ela vai se realizar independente dos nossos altos e baixos, das nossas fraquezas, independente de tudo isso. Você vai chegar na presença do Senhor conforme Deus estabeleceu que você vai chegar, porque isso é poder de Deus e Deus é fiel. Eu não sou fiel como Deus, né? Você fala, vou fazer isso para você, não vou mais não, Ele fez isso, agora deixa para lá. Eu ia fazer, não é muito comum isso para nós? Eu ia fazer isso por Ele, mas agora Ele fez isso, não vou fazer não. Deus não é assim. Se Ele disse eu vou fazer, Ele está preso à palavra dEle, porque Ele é fiel. Independente das nossas infidelidades e nossos pecados, Ele realiza na nossa vida aquilo que Ele prometeu que vai fazer. E isso
é maravilhoso para nós, e glória a Deus que faz isso por nós, né? Se nós fôssemos tratados conforme nós merecemos, pobre de nós, mas Deus nos trata conforme o amor que Ele sente por nós, e isso é maravilhoso. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Manejar corretamente é você conhecer a palavra, saber usar ela, mas manejar corretamente também é você fazer dessa palavra algo que tenha implicação na sua vida, né? O manejar, ele implica no você saber usar, conhecer e também saber aplicar na sua vida. O manejo consiste em tudo isso, porque você entender, ter o entendimento da palavra e não ter aplicação não está te valendo de nada, e nem para a igreja, né? Então, manusear corretamente a palavra da verdade é você conhecer a palavra, não tirar da palavra o que você pensa, mas o que ela realmente diz, e para isso a gente precisa estudar, mas você também aplicar na sua vida, porque a palavra de Deus, ela é para ser aplicada. Então o uso correto dela implica na aplicação dela, porque ela é feita para ser aplicada. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. E a gente tem que procurar se ocupar com coisas que edificam, conversas que edificam. Conversas que não edificam, que vêm para prejudicar, que não nos vai fazer crescer em nada. Paulo diz, olha, evita isso, porque acaba nos levando para a impiedade, acaba nos tirando da graça. E ele fala aqui do ensino de Himeneu e Fileto, né? Esses dois homens pregavam que a ressurreição era só espiritual. Isso era uma heresia, né? Então ele cita eles aqui, né, como homens que começaram a discutir coisas e acabaram se perdendo. E ele diz assim, olha, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Né? Não há como conciliar, nos confessarmos discípulos de Cristo e a gente praticar iniquidade, né? Eu vi um testemunho de um homem, foi até onde eu fui colocar a roda do carro, que ele falou, eu estou desviado. Eu falei, irmão, mas por quê? Ele estava numa igreja, ele não me citou, também não citaria se ele citasse, e o pastor estava discipulando ele, dando textos para ele ler, ensinando ele, só que mais para frente ele descobriu que o pastor estava em adultério. Mais grave do que isso, com 5 irmãs. Mais grave do que isso, as 5 sabiam entre elas. E para ele, desmoronou, ele largou tudo e saiu. Eu falei, irmão, olha só, não generaliza, né, a igreja por uma experiência que você teve. E o que a gente vê aí, irmãos, o grande problema é esse. Todo homem está sujeito a cair, mas a gente não tem o direito de praticar pecado. Você pode ser humano e falar, eu caí nesse pecado. Realmente, a gente está sujeito a tropeçar no pecado. Paulo fala isso, e João fala. Aquele que diz que não peca está chamando a Deus de mentiroso, porque a gente peca todo dia. Há uma natureza humana. Agora, isso é diferente de praticar pecado. De você se dizer cristão e continuar com práticas na sua vida que são de pecado, e você faz aquilo sistematicamente. Isso que não pode acontecer. E é o que Paulo está falando aqui. Versículo 20, numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. A gente viu isso entre os discípulos, né? Um dos discípulos estava ali para atrair Jesus, né? E Jesus diz, olha, nenhum se perdeu a não ser aquele que estava destinado. Então Paulo está falando aqui, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. A igreja, Cristo não enganou quanto a isso, a igreja é joio e trigo. Crescerá junto o joio e o trigo, no dia do juízo ele vai separar o que é joio do é trigo. Nós humanamente não temos como distinguir o joio do trigo, por isso que Jesus fala, não separa, porque você corre o risco de tirar o joio junto, porque a gente humanamente não tem como saber o que é joio e o que é trigo, só Deus sabe, por isso ele vai reunir a igreja dele no juízo, porque ele sabe quem é o joio e quem é o trigo. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas, né? A gente vê tantas discussões dentro da igreja que não vai levar a nada. E às vezes você briga por coisas que não são fundamentais para a nossa fé.
Existe uma discussão, né, muito grande a nível de teologia, né, sobre, Paulinho sabe disso, né, sobre quem é arminiano, quem é calvinista, né? E eu vi uma coisa do bispo Rubio, calvinista, você sabe que prega que a salvação vem pela eleição de Deus. Deus escolhe quem ele vai salvar. E é a linha da Igreja de Nova Vida. E tem o armeniano que diz que é pelos méritos. A Igreja Católica segue essa linha, que é o que você faz que vai determinar a tua salvação, não pela graça. E havia uma discussão lá na igreja, porque eles estão trabalhando com os pastores essa questão, né? E não há na Igreja Cristã de Nova Vida, a gente não consegue uma unanimidade acerca disso. Tudo isso é uma bobagem muito grande, discutir isso, porque isso aí é o que Deus vai fazer, deixa Ele fazer. A gente está preocupado com o que Ele mandou a gente fazer, isso que tem que ser a nossa preocupação. Então, não é errado estudar isso? Não. Mas se você observar, são linhas teológicas que nunca vai ter uma resposta, só na glória. Uma vai seguir, tem argumentos bíblicos para defender, a outra também tem, mas nós nunca vamos poder bater o martelo sobre isso, só na glória. Então, irmãos, às vezes as pessoas se perdem nessas discussões como outras, que não é fundamental para nós. O fundamental é aquilo que Cristo mandou a gente fazer, isso é fundamental. Então, irmãos, embora a nossa igreja ela siga essa linha, e eu sigo essa linha, mas não é para a gente ficar discutindo isso como se isso fosse o que vai determinar. O que vai determinar é se a gente está vivendo com Cristo, se a gente vive pela graça, recebeu a salvação pela graça, se a gente está fazendo aquilo que Deus mandou. Isso é determinante para nós. Evite controvérsias tolas e fúteis. Ele diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. É evidente, irmãos, que na igreja há diferentes estágios de caminhada, né? O que Paulo está falando aqui é isso. Uns já estão caminhando há mais tempo, já têm um conhecimento maior da Bíblia, outros não, estão caminhando há pouco tempo, e vai haver graus de conhecimento diferente, graus de caminhada, de santidade diferente, porque a igreja é assim, você vem como você está e Deus vai trabalhando na tua vida. E o que Paulo está dizendo aqui é isso, que a gente corrigir com mansidão, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando ao conhecimento da verdade. A gente tem que olhar com misericórdia uns para os outros, olhar com misericórdia, porque nem todos estão no mesmo patamar, mas todos somos iguais perante a Cristo. Na parábola lá do que eles chamam os homens para trabalhar na vinha, quem chegou às 5 horas da tarde recebeu o mesmo valor do que aquele que chegou de manhã para trabalhar. E o reino de Deus é assim: aquele que se converteu quase na vinda de Jesus, mas se converteu verdadeiramente, vai receber o reino tal qual aquele que caminhou sua vida inteira com Jesus. Então, olhar com misericórdia, irmãos, porque o que nos importa, como Paulo diz: olha, eu estou sofrendo por causa de vocês. Então a gente tem um coração assim, capaz de sofrer, de olhar com misericórdia, de edificar aqueles que mais estão precisando, mas ter esse olhar para a igreja, né? Isso é fundamental, porque por mais que a gente esteja humanamente falando, se achar num patamar mais alto, a gente peca, e a gente é imperfeito também. Isso nos nivela, nos iguala. Todos nós dependemos da graça de Deus, amém? Vamos orar para encerrar. Deus amado, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra, Senhor, e pelo momento de adoração, de louvor que tivemos na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos de ti. Te pedimos, nos abençoa ao redor da mesa, nesse café da manhã, no momento do nosso almoço. Nos abençoa, Senhor, porque importa que haja comunhão, né? Para isso estamos aqui reunidos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre as nossas vidas, nossas famílias, em o nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe.